Oi pessoal, eu sou o Lucas e hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério e necessário. Você já percebeu isso? As pessoas que se convertem ao catolicismo hoje, lendo santos, estudando a história da igreja, vendo vídeos lindos sobre a fé católica, chegam numa paróquia e pensam, o que é isso? Ué, mas eu vi outra coisa na internet. É como se elas tivessem descoberto um ouro puro, mas quando chegam no templo, só encontram um cascalho. Meus amigos, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar a verdade. A gente tá vivendo uma crise profunda na igreja católica. E eu sei, isso dói. Mas é justamente porque muitos não percebem essa crise que eles estão saindo da igreja. Eles veem os abusos, a banalização da liturgia, do sagrado, a confusão doutrinal e acham que isso é a igreja de Cristo. Não é. Eles pensam, fizeram uma fachada pra me enganar, uma propaganda enganosa, e eu caí igual um patinho. E aí acham que foi sempre assim. Mas não foi. E não é. É uma deformação, uma caricatura da igreja verdadeira. Ah, mas Lucas, quem é você para falar disso? Isso é função do Papa, do Bispo, não sua. A igreja não tá vivendo uma crise. Meu amigo, então se eu tô vendo um irmão meu cair no precipício, eu não vou falar nada porque eu não sou autoridade. Ele vai caminhando e eu venho no precipício porque eu quase caí nele. E com muito esforço eu consegui levantar de volta. Eu vejo isso e simplesmente finjo que não tô vendo e falo que não, tá tudo bem, pode continuar caminhando. Essa desculpa é o que o inimigo quer que você pense. Quer que você fique calado, tímido, escrupuloso. Quem sou eu? Não, a igreja não pode ter uma crise. Mas olha o que a Bíblia diz. Abre aspas. Pregues a doutrina, insistas, oportuna e inoportunamente repreendas, ameaças, exortes com toda paciência e empenho de instruir, porque chegará um tempo onde o homem não suportará mais essa doutrina. 2 Timóteo 4:2. Você percebe que aqui não é falado, isso aqui é só para os apóstolos. Não, isso aqui é só para Pedro. Não. Isso não é só pro Papa, isso é para todo fiel que ama a verdade. Se os profetas se calarem, as pedras clamarão. Mas será que eu posso mesmo falar? Pode e deve. No próprio direito canônico moderno, ele diz que os fiéis têm o direito e às vezes o dever de manifestar aos pastores sagrados a sua opinião sobre o que diz respeito ao bem da igreja. Quando eles fizerem o mal, a gente tem o dever de falar. E no próprio catecismo moderno, diz que é direito e até dever dos fiéis expor aos pastores sagrados as suas opiniões sobre o bem da igreja. E não precisa vir para a modernidade não. São Tomás de Aquino já dizia na Suma Teológica, quando a fé está em perigo, até o súdito deve corrigir o superior publicamente. São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, diz, se o Papa destrói as almas, deve-se resistir-lhe, não fazer o que ele manda, impedir que a sua vontade seja executada. São Paulo diz a São Pedro, na carta de Gálatas 2:11, eu resisti-lhe na cara, porque merecia repreensão. Ou seja, se o próprio direito canônico moderno, o catecismo moderno, Santo Tomás, São Roberto Bellarmino e o apóstolo dão luz verde, não vem dizer que não é função do leigo. Você acha mesmo que no juízo final Jesus vai olhar pra você e dizer, tudo bem, você viu a crise, viu a fé sendo deturpada, pessoas indo lançadas pro inferno, mas ficou calado, foi prudente. Ou será que ele vai dizer, filho, eu te mostrei a crise, e você se calou? Deixou seus amigos e sua família serem enganados? Deixou que distorcessem minha palavra? Eu só te dei uma missão, e você foi um negacionista, e não fez nada, enquanto cuspiram mais ainda em mim, em nome da obediência cega que já mandei tantos santos falarem sobre isso. Por isso, sim, temos que tomar cuidado com os escrúpulos. O demônio também se veste de prudência. Ele adora quando você troca a coragem por covardia e chama isso de humildade. Então, se você tá vendo o que tá acontecendo, o seu coração clama por algo mais alto, mais puro, mais verdadeiro, não se cale. Denuncie o erro, estude, testemunhe e leve a fé católica de verdade para quem precisa, mas por que essa crise existe então? O Concílio Vaticano II abriu as portas da igreja para o mundo. Isso eu falei no último vídeo sobre a teologia da libertação, eu mostrei que o próprio Papa, que abriu o concílio, disse isso. O Concílio Vaticano II foi convocado como pastoral, mas mudou linguagem, liturgia, disciplina, sem definir dogma. E na prática, o clero tomou como dogma o que é pastoral. E essa foi a jogada dos conciliares. Peritos modernistas como Renner, Congar, de Lubac, etc., foram mandados para perguntar o que os maçons, protestantes, comunistas e judeus queriam da igreja. E pera, em que mundo isso é normal?
O resultado? Você pode ver na paróquia mais próxima de você. E você percebe que ao pregar essa ferrenha obediência ao Concílio Vaticano II, que é pastoral, estamos obedecendo aos desejos dos maçons. A liberdade religiosa e a missa nova é considerada por eles, os maçons mesmo, a maior vitória da história da maçonaria. E você aí defendendo o Concílio Vaticano II? Infiltração ideológica. A nova teologia já estava condenada por Pio XII em Humani Generis, em 1950. Depois foi reabilitada e virou motor do concílio. Não, você não viu errado. Os modernistas que haviam sido condenados por Pio XII, depois foram chamados para criar o Concílio Vaticano II. Ou seja, ele nasceu da total desobediência e rebeldia. E como o demônio trabalha na inversão, fala que quem é contra seguir tudo isso que é o desobediente e rebelde. Você percebe isso? Daí brotaram RCC, TL, liturgia show, relativismo moral, é um efeito dominó. E daí que perdemos mais de 40 mil padres, centenas de milhões de católicos. E daí que vivemos a maior crise de fé da história da humanidade. Deus permite a crise para purificar. Engraçado que a gente ficou tão aliviado naquela aula de catequese quando se dizia que Deus não mandaria um dilúvio novamente, né? Ufa! Isso é igual ao Antigo Testamento, quando Israel caía em idolatria. Vinha castigo, arrependimento e restauração. A gente está sendo provado, ficar com a verdade ou seguir a moda. A obediência deve ser o que a igreja sempre ensinou. Se mandarem algo que fere a fé ou a moral. A regra é de São Pedro, importa obedecer a Deus antes que os homens. Atos 5:29. Quem presta contas diante de Deus? Cada um por suas omissões. Os superiores responderão pelo que fizeram, nós pelo que calamos. Crise existe porque homens traem a tradição. Deus permite para provar os fiéis e nós temos o direito e dever de falar, corrigir, resistir ao erro. Ficar calado é entregar a igreja nas mãos de quem a destrói. Falar com caridade e firmeza é continuar a missão dos santos e dos profetas. E se alguém chamar isso de rebeldia, lembra, a obediência nunca foi cumplicidade com o erro, porque a crise é real, mas a igreja é santa. São os homens que estão traindo ela. E quando a crise parece ser mais forte, Deus levanta os pequenos para defender a verdade. Você não precisa ser doutor, bispo ou padre para reconhecer o erro. Você só precisa ser católico de verdade. Corajoso, fiel, sem medo. A fé não muda e nunca mudou. Mesmo que seja você contra o mundo inteiro, assim como foi Santo Atanásio, Santa Joana d'Arc, Dom Marcel Lefebvre. Fique firme, estude os santos. Volte para a tradição e nunca mais aceite migalhas, quando Deus te chamou para o banquete. E eu criei esse canal aqui, esses vídeos, sem intuição nenhuma de viralizar ou coisa do tipo. Eu achei que no máximo ia dar um burburinho, coisa ou outra, mas os últimos vídeos bombaram de um jeito que eu não imaginava. Eu ganhei praticamente 500 inscritos em 3 dias. Eu fiquei muito feliz, aí eu ia parar. Mas eu vi muita gente comentando, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, faz todo sentido. Olha onde eu tava enfiado. E aí eu falei, eu tenho que continuar isso, eu tenho que continuar, e aqui estou eu novamente. Então se você gostou, cara, deixa o like, comente, porque esse tipo de conteúdo não viraliza, esse assunto não viraliza. O que viraliza são assuntos bonitinhos, tá tudo bem, tá tudo certo, mas as pessoas precisam acordar. A nossa missão é grandiosa, e você faz parte do time. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque eu vou lançar mais vídeos como esse. Inclusive, deixa nos comentários teu testemunho, como que foi, como que você conheceu a tradição, como que você largou o modernismo, o RCC e coisas do tipo, e bora pro combate.